Prepare-se, porque hoje você vai ouvir histórias tão absurdas que, se alguém te contasse em uma roda de amigos, você provavelmente riria e diria: "Isso não pode ser verdade." Mas acredite, cada uma dessas histórias é 100% real, registrada em documentos, jornais e relatos oficiais. Então, sente-se confortável, porque agora você vai conhecer em detalhes as 10 histórias bizarras que parecem mentira, mas realmente aconteceram. A primeira é sobre Franz Reichelt, o alfaiate voador. No início do século XX, em Paris, ele acreditava ter inventado um traje que funcionava como um paraquedas. Era basicamente um casaco com asas que, segundo ele, poderia salvar qualquer pessoa em caso de queda. Para provar sua invenção, decidiu fazer um teste público em 1912, saltando da Torre Eiffel. Centenas de pessoas se reuniram para assistir, mas o traje não abriu, e Franz caiu direto no chão, morrendo instantaneamente. O mais assustador? Tudo foi filmado e as imagens até hoje estão disponíveis como registro histórico. A segunda história é ainda mais estranha. No século XVIII, na Inglaterra, uma mulher chamada Mary Toft enganou médicos renomados ao afirmar que conseguia dar à luz coelhos. Ela simulava partos e apresentava pedaços de animais, o que convenceu até cientistas da época. A notícia se espalhou pela Europa, causando choque e curiosidade. Só depois descobriram que Mary, na verdade, inseria restos de animais em seu corpo para dar credibilidade ao truque. Esse caso ficou marcado como uma das maiores fraudes médicas da história. A terceira é digna de filme de espionagem: o Batalhão Fantasma da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos criaram uma tropa falsa com tanques infláveis, sons gravados de motores e transmissões de rádio enganosas. O objetivo era enganar os nazistas, fazendo-os acreditar que estavam cercados por um exército gigante. A estratégia funcionou tão bem que muitos generais alemães moveram tropas em resposta a inimigos que nunca existiram. Essa manobra ajudou a mudar os rumos da guerra e só foi revelada ao público décadas depois. A quarta história é sobre Vesna Vulović, uma comissária de bordo iugoslava que detém o recorde mundial de sobrevivência, a maior queda sem paraquedas. Em 1972, o avião em que ela trabalhava explodiu a mais de 10.000 metros de altitude. Todos a bordo morreram, menos ela. Vesna foi encontrada nos destroços, gravemente ferida, mas viva. Depois de meses de recuperação, ela voltou a andar e se tornou uma celebridade mundial. Seu caso ainda é um dos maiores mistérios da aviação. A quinta história nos leva a Centralia, na Pensilvânia, uma cidade que praticamente desapareceu do mapa. Em 1962, um incêndio começou em uma mina de carvão subterrânea e nunca foi apagado. Até hoje, o fogo continua queimando debaixo da terra, liberando fumaça e gases tóxicos. O governo evacuou quase todos os moradores e Centralia se tornou uma cidade fantasma. Estima-se que o incêndio ainda possa durar mais de 200 anos queimando sem parar. A sexta história é sobre Tsutomu Yamaguchi, considerado o homem mais azarado, ou sortudo, do mundo. Ele estava em Hiroshima no dia em que a primeira bomba atômica caiu, em 1945. Ferido, conseguiu retornar à sua cidade natal, Nagasaki, para se recuperar. Poucos dias depois, a segunda bomba atômica caiu exatamente lá. Incrivelmente, Yamaguchi sobreviveu às 2 explosões nucleares e viveu até os 93 anos, se tornando o símbolo da resistência humana. A sétima história é a de Michael Malloy, um homem da década de 1930 em Nova York, que ficou conhecido como o Homem que Não Morria. Alguns criminosos fizeram um seguro de vida em seu nome e tentaram matá-lo para receber a indenização. Eles o envenenaram com anticongelante, o atropelaram com um carro, o deixaram congelando na neve e até tentaram sufocá-lo com gás.
mas Michael sempre sobrevivia. Só depois de inúmeras tentativas, conseguiram assassiná-lo. O caso chocou a polícia e entrou para os registros criminais mais bizarros. A oitava é sobre o Titanic e a assustadora premonição literária. Em 1898, o escritor Morgan Robertson lançou o livro Futility, onde descrevia o naufrágio de um navio gigantesco chamado Titan, que afundava por falta de botes salva-vidas. 14 anos depois, em 1912, o Titanic afundou em circunstâncias incrivelmente semelhantes. Até hoje, essa coincidência gera debates sobre destino, profecias e a sensibilidade do autor em prever tragédias. A nona história é sobre um fenômeno natural incrível: a chuva de animais. Ao longo da história, existem diversos registros de tempestades que fizeram chover peixes, rãs e até cobras. Isso acontece quando tornados ou tempestades fortes sugam animais de rios e lagos, lançando-os no céu e derrubando-os quilômetros depois. Em 2010, por exemplo, em Honduras, dezenas de peixes caíram do céu em plena cidade, assustando os moradores. E a décima, talvez a mais surreal, é a da epidemia de dança em Estrasburgo, no ano de 1518. Centenas de pessoas começaram a dançar incontrolavelmente nas ruas, sem música, sem motivo. Elas não conseguiam parar e muitas morreram de exaustão, derrame ou ataque cardíaco. Até hoje, não se sabe ao certo o que causou esse evento. Alguns acreditam em envenenamento por fungos alucinógenos nos grãos, outros dizem que foi histeria coletiva. Mas uma coisa é certa: foi um dos episódios mais estranhos e inexplicáveis da história humana. Essas foram as 10 histórias bizarras que parecem mentira, mas são totalmente reais. O mundo já testemunhou acontecimentos tão absurdos que ultrapassam a imaginação. Agora eu quero saber: qual dessas histórias você achou a mais inacreditável?